E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bora falar de Atlético Mineiro e Flamengo, essa que foi uma das principais partidas de hoje da Copa do Brasil. Vamos comentar sobre esse jogo, né? Foi pros pênaltis, baita de um jogo, hein? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui tem vídeo toda semana, hein, galera? Compartilhe com os amigos aí. Bora lá! Meus amigos, tivemos hoje então, às 19 horas, Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo de volta na casa do Atlético Mineiro, onde o Flamengo, né, tinha que correr atrás do prejuízo para poder levar para os pênaltis ou se classificar, né? O Flamengo tinha que devolver o mesmo placar de 1-0, conforme foi lá no Rio de Janeiro, ou fazer 2-0, diferença de mais de um gol, certo? Dessa forma, tivemos aí esse jogo, onde o Flamengo começou melhor, tá? O primeiro tempo do Flamengo, no começo do jogo, ele começou melhor, controlou mais o jogo, o Atlético ficou um pouco mais fechado, tá? O Atlético pegou o regulamento, colocou debaixo do braço e falou, vamos por uma bola. Foi mais ou menos isso que o Atlético fez, não saiu muito para jogo e, honestamente, isso estava um pouco perigoso, porque o Flamengo estava chegando e com perigo, né? O Flamengo estava indo mais para cima e eu não gosto desse tipo de estratégia, tá? O Cuca costuma fazer isso muito na maioria dos clubes onde ele jogou, ele já fez isso no Palmeiras, quando ele levou aquele time do Santos para a final da Libertadores, aquele time do Santos que não era muito bom, mas foi para a final da Libertadores, foi fazendo mais ou menos isso, tá? Construir o resultado do primeiro jogo e guardar aqui ele e ir por uma bola, tá? Dessa forma, no primeiro tempo, tivemos mais posse de bola do Flamengo, mas foi pouca coisa, tá? 57% de posse de bola do Flamengo. O Flamengo deu mais chutes, tá? Deu um total aí de 10 chutes, mas o Atlético também tacou, tá? No primeiro tempo aí, o Atlético também conseguiu atacar. E, como eu tava dizendo, essa estratégia não foi tão boa, porque mais ou menos ali por volta de 20 minutos, o Cebolinha recebeu a bola dentro da área, fez um drible desconcertante no zagueiro do Atlético e abriu o placar. E é exatamente por isso que eu falei, esse tipo de estratégia não é bom, principalmente contra times que tem muito talento sobrando. O Flamengo é um time recheado de talento, de jogadores com talentos individuais muito grandes, que ele não depende só do time como um todo. O Flamengo é um time completo, ele joga o time todo assim, compacto, todo mundo joga bem. E tem a diferença de que a maioria dos jogadores do Flamengo, seja qual posição for, da defesa, ao ataque, meio de campo, lateral, os caras são muito bons e podem decidir. Foi o que aconteceu aos 21 minutos, Everton Cebolinha, um baita do gol, recebeu a bola ali, deixou o zagueiraço no chão e sem chances pro Everton, que tentou, mas só olhou a bola entrar, e aí 1-0 Flamengo. E aí o Flamengo começou a ter aquela vontade, né, mais vontade de jogar, mas o Atlético também começou a sair e isso começou a abrir espaço, tanto que depois ali mais ou menos no finalzinho do primeiro tempo, aos 40, o Pedro perdeu uma chance assim, foi cruzamento na área, o jogador do Flamengo cabeceou ali, bateu cabeça com o jogador do Atlético, a bola sobrou, o Pedro virou meio que sem olhar, né, não deu tempo dele dominar e bater, ele já virou batendo, e aí a bola subiu, por sorte, né, não foi no Everson ali, eu não acho que ele ia defender, mas poderia ser um 2-0, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, porque você toma 1-0, você tem que se abrir, você se abre, você se expõe, e o Atlético se expôs, tá? E aí, fomos pro intervalo, 1-0 pro Flamengo, porque, como eu disse, o Atlético tava errando muito passe de transição, quando chegava lá na grande área do Flamengo, não conseguia ser efetivo, né, o Hulk ele tentou alguns chutes de longe, mas não conseguiu e fomos pro intervalo 1-0 Flamengo. Já no segundo tempo, meus amigos, já deu uma mudada, cara. O segundo tempo, como diria um tio meu, o começo foi meio moroso, foi meio devagar. Mas o Atlético saiu mais pro jogo. Foi em busca do resultado. E no segundo tempo, a gente já teve uma posse de bola maior do Atlético Mineiro. 52% de posse de bola. E o Atlético também chutou mais, tá? Foram 11 chutes do Atlético, certo? E tivemos também o Guilherme Arana, já estava fazendo um tipo de jogada um pouco diferente. Ele estava quase como um ponta, né, lá na ponta esquerda, e já nem estava voltando tanto. E ele estava entrando muito adentro da área do Flamengo. Tanto que ele dá de frente ali para dar a grande área do Flamengo, um chute, um travessão, baita de um chute, assim, que seria um golaço, assim, cara, está de ir abaixo, porque são puto de um gol. E aí não deu, e depois teve o chute do Hulk e outras finalizações. E mais uma vez, mais pra frente, teve outra finalização do Guilherme Arana, que ele entra em diagonal, corta para dentro, chuta, o Rossi defende, o Rossi cai no chão, defende, e a bola rebate, o jogador do Atlético caindo, consegue tocar a bola, sobra no pé do Hulk, mas pega, meio que rebate nele, ele tenta de calcanhar ali, de letra, tenta jogar de letra ali, mas o Rossi conseguiu chegar a tempo na bola. Então, assim, o Flamengo,
Perdão, o Flamengo, o Atlético foi bem incisivo no segundo tempo, mais vertical, usou bastante as suas pontas, principalmente o Guilherme Arana, e foi pra cima do Flamengo. O Flamengo já deu uma recuada, já não conseguia fazer aquelas transições tão rápido. Teve algumas vezes que o Samuel Lino conseguiu chegar ali na cara do gol, mas chutou pra fora. Depois teve aquela cabeçada do Wallace Ian, que ele tá sozinho, mas ele cabeceia, ele perde o tempo da bola, na verdade, e vai pra fora. E não faz, né? Porque ali poderia matar o jogo, 2-0 finalizava. E por sorte o Wallace perdeu o tempo da bola. Quando ele cabeceia, ele realmente, você vê que ele já não tá de cima ali. Eu achei que o Flamengo fez uma partida abaixo, na minha opinião. Os jogadores tentaram bastante, foram pra cima, mas assim, por que eu falo abaixo? Eu não tô falando que ninguém tava que os jogadores estavam lá de brincadeira, de preguiça. É o seguinte, esse elenco do Flamengo, você espera um futebol melhor. Por mais que seja um mata-mata, e também tem um outro time muito bom, que é esse time do Atlético Mineiro, na questão dos 11, tem bons jogadores, tem Rony, tem Hulk, tem Scarpa, tem o Arana, que eu acabei de falar aqui, mas o time do Flamengo é muito acima, entendeu? Samuel Lino, Sarru, fora que estão lá, o Jorginho joga muito, entendeu? O Everton Cebolinha, que até esses dias tava de lesão aí, voltou, tava no banco, agora já tá virando titular de novo. Plata, entendeu? Tipo assim, é uma seleção, é um time muito forte e é um time que tem que jogar um futebol melhor. Jogou um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo muito abaixo daquilo que se espera. Os jogadores chegaram agora, já ainda não estão nas plenas condições. Cara, mas a maioria desses jogadores, pelo menos alguns chegou aí, estavam na Europa, entendeu? Jogadores acima. Os que estavam aqui também são muito acima dos outros times, que seriam titular em qualquer outro time do Brasil. Então, assim, eu acho que essa forma do Flamengo jogar tem que mudar, porque eles ficam muito no talento. A impressão que passa é que o Flamengo acha que vai resolver a qualquer momento, que vai sair um gol. Cara, não é assim. Por mais que você tenha um baita do time, né, uma seleção, se você não tiver aquela vontade mesmo de ir lá e fazer o gol, vocês não vão vencer. Não é só nome, não é só camisa, sabe? Não é a história que eu fiz, que nós ganhamos 2 Libertadores nos últimos 5 anos. Legal, mas hoje, 2025, vocês não estão jogando essa bola, tá? É mais um campeonato que o Flamengo tá eliminado. E aí, vou chegar lá agora onde eu tava falando, termina o segundo tempo e vai para os pênaltis. Vamos falar sobre os pênaltis. Nos pênaltis, tivemos um placar de 4-3, tá? O Rossi pegou um pênalti e o Everson pegou um pênalti também e teve um isolado. E como é que foi? Do lado do Atlético Mineiro, bateram Hulk, Scarpa, Júnior Alonso, Igor Gomes e o goleiro Everson. E do lado do Flamengo, bateram Arrascaeta, que esse aqui, hein? Saul, Lino, Samuel Lino e o Wallace Ian. E aí, vai começar um personagem muito importante aqui, uma pequena história muito importante aqui. O querido Wallace Ian, há alguns jogos, está metendo uma marra do caralho. Já vou falar assim. Tá provocou no jogo passado, né? Provocou o Hulk, né? Dizem aí, eu não sei, parece que ele falou, tipo, tô recebendo em dia, né? Aquela polêmica que os salários do Atlético estavam atrasados. Metendo marra com todo mundo. Meteu marra com o Lian, meteu marra com o Hulk, meteu marra, acho que no clássico contra o Fluminense, algum jogo pra trás aí. E é o seguinte, o Hulk foi lá, bateu, fez o primeiro gol, aí depois o Arrascaeta fez o gol, baita batida do Arrascaeta. O homem é frio, hein? Não é à toa que é o camisa 10 aí, principal camisa 10 da América aí. Aí depois bateu o Scarpa, baita batida do Scarpa. Jorginho, frio, o homem parecia que tava jogando na Alemanha. Aí o Júnior Alonso errou. E aí depois o Saul fez. Igor Gomes, baita batida, eu achei que o Igor Gomes ia errar, né? O Júnior Alonso tá muito nervoso. O Igor Gomes parecia estar nervoso, mas bateu muito bem, deslocou bem o goleiro. Aí o Samuel Lino perdeu, mas assim, perdeu. Foi mais mérito do Everson do que a perda, assim, do chute ruim do Samuel Lino. E aí, meus amigos, entra um personagem muito importante. O Wallace Ian. Meteu marra, meteu bronca. Pô, tava o moleque pra bater. Se fosse técnico, eu não colocaria ele. Jamais colocaria ele. Moleque novo, tá? Subiu agora, tá se achando demais. Não põe. Moleque novo, final, semifinal, eliminatória, mata. Você não põe pra bater, cara. Isso aí todo mundo sabe, todo grande técnico sabe. Você não põe garoto de base pra bater. Não põe. Você põe seus principais jogadores, entendeu? Os jogador maduro, velho. É esses caras que você põe pra bater o pênalti. Mas não. Vamos deixar o menino bater, Foi lá e fez o quê? Nem no goleiro, nem na trave, não. Ele isolou, meu amigo. A bola quase saiu do estádio. Entendeu? Errou, foi lá, chutou, bateu mal pra caralho. A bola subiu lá na lua. Péssimo. E aí depois o Everson foi lá e fez.
e tá classificado. Então, meus amigos, parabéns ao Atlético Mineiro, um baita resultado, muito bom, porque o favoritismo era do Flamengo desde o início, aí eles perderam, é porque errou trocou um passe errado, foi um gol de sorte. Não é nada de sorte. Futebol, vou falar pra você, filho. A única sorte que você tem é de você estar no jogo certo e o empresário te ver. Dentro do campo, é tudo da sua vontade, do seu profissional, da sua qualidade, do seu talento, tá? Qualquer coisa fora disso aí que fala que é sorte é conversa fiada. Não tem porra de sorte nenhuma, tá? Tem sorte nenhuma. É qualidade, é talento, é esforço, entendeu? E o Atlético foi muito mais esforçado. Foi lá, fez o primeiro resultado, perdeu e se concentrou, foi pros pênaltis, ó. Batata. Os caras chegou lá, do Flamengo, de salto alto, nós vamos vencer, nós vamos ganhar, meter o mar, não sei o quê. Ó, é chucho, fi, é tucho, tomou, tá fora. É mais um campeonato. E, para aquilo que o Flamengo se desenhava para os campeonatos, que eu tenho absoluta certeza, e eu não vi, ninguém me contou, não, e eu não sei como é que é o orçamento, como é que são montados os objetivos do Flamengo, mas era pra chegar em pelo menos semifinal de todos os campeonatos que disputasse. E concorrer entre os 3 primeiros no Brasileiro. Já tá fora da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil paga bem pra cá. Eu tenho certeza que no mínimo semifinal tava. E esse elenco, você vai me desculpar, tinha obrigação de estar numa semifinal. Pelo menos, que o certo é estar na final. Esse time do Flamengo foi montado pra estar na final de todos os campeonatos. Vencer é outra coisa que envolve os outros jogadores. Porque aí você vai diminuir os outros times e vai chamar os outros de inútil. Mas semifinal é obrigação em todos os campeonatos. Então, assim, pro Flamengo, vexame. Pro Atlético Mineiro, parabéns, um baita resultado. Certo? E é isso aí, meus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Aqui tem vídeo toda semana. Um beijo, um abraço, valeu, tamo junto!